Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Status Digital e no vídeo de hoje analisaremos os resultados do segundo trimestre de 2022 da Klabin, código de negociação KLBN3, KLBN4 e KLBN11. E entre os destaques, o EBITDA ajustado atinge a marca de 1 bilhão e 800 milhões, excluído os efeitos não recorrentes. O volume de vendas cresce 7%, atingindo a marca de 1.000 toneladas. A receita líquida cresce 24%, atingindo a marca de 5 bilhões. O ROIC se mantém estável em 18,6%, uma desalavancagem da dívida em dólar de 2,7%, um resultado importante para a Klabin, já que o DNA dela é a dívida para crescimento, para investimento, como vem fazendo nas obras do Puma II, provento estimado em cerca de 1,5 bilhão, e a companhia reportou a evolução das obras do Puma II, cerca de 47% concluído até o momento. A companhia reportou um crescimento no volume de vendas da celulose de 6%, um reajuste do preço líquido em torno de 13% e uma elevação do custo caixa de produção pela tonelada, saltando de 793 para 1,2. E vamos ver um pouco sobre o fluxo de caixa livre ajustado, que atingiu a marca de 3,8 bilhões nos últimos 12 meses, representando um fluxo de caixa pelo yield ajustado em torno de 14,5%. E logo abaixo vemos a evolução do EBITDA, que saiu de 1 bilhão e 700 para 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões aí de resultado, que foi uma marca histórica aí para a companhia, mostrando a evolução operacional que a companhia vem apresentando. E aí a evolução do CAPEX, que saiu de 904 milhões para 1 bilhão e 500 milhões, mostrando aí os investimentos da companhia, principalmente no projeto Puma II. O fluxo de caixa livre aí, que saiu de 161 milhões para 680 milhões, comparando o trimestre. Dividendos e JCP no valor de 346 milhões, já pagos aí pela Klabin no trimestre. A evolução do projeto Puma II, saltando de 700 milhões para 882 milhões, o valor investido no trimestre, e o valor aí do fluxo de caixa ajustado no trimestre, saindo de 880 milhões para 784 milhões. E aí, no caso, esses valores são excluindo dividendos e os juros sobre capital, excluindo também os valores de expansão da companhia e dos projetos especiais. No próximo slide, a companhia reportou a dívida líquida e a alavancagem, o gráfico mostrando uma evolução aí desde junho de 2019 até junho de 2022, uma dívida líquida que saltou de 13 bilhões para 20 bilhões em junho desse ano. É uma dívida grande, porém é uma dívida de investimento que vai aumentar o fluxo de caixa da companhia nos próximos anos. Para quem conhece a Klabin, sabe que o DNA da companhia é a dívida, é a alavancagem para investir em crescimento. Então, quando olhamos para a dívida da companhia, é importante também acompanhar a evolução do EBITDA, a evolução do seu caixa operacional, que saiu também de 4,3 bilhões e atingiu a marca de 7,5 bilhões. Ou seja, a companhia vem se endividando para fazer os seus investimentos, porém o seu caixa operacional tem aumentado, fazendo com que essa relação vá ficando mais equilibrada no longo prazo e mostrando aí que os seus investimentos têm sido assertivos, já que eles têm retornado em crescimento do seu fluxo de caixa operacional, mostrando aí o controle da dívida que a companhia vai conseguir pagar e arcar com esses compromissos. A relação dívida líquida pelo EBITDA, que mostra o tempo que a companhia levaria para quitar sua dívida só baseado no seu fluxo de caixa operacional, atingiu seu topo, que foi 4,7 em março de 2020, e com o crescimento do seu fluxo de caixa operacional, chegou a marca agora reduzindo aí para 2,7 essa relação. Excelente geração de caixa aí no médio e curto prazo. Agora imaginem vocês, assim que as obras de Puma II terminarem,
o quanto de valor os seus acionistas esse fluxo de caixa não vai gerar, hein? Por isso é tão importante acompanhar os balanços, muito mais do que as notícias e cotações que o mercado reflete. Pelos balanços a gente consegue se antecipar aos resultados, se posicionar e alcançar os melhores resultados aí no mercado. A considerar aí a dívida bruta chegar em torno de quase 28 bilhões, porém, em disponibilidade, a companhia tem 7,4 bilhões, o que geraria uma dívida líquida aí de 20,5 bilhões, se a companhia pegasse essas disponibilidades e quitasse aí parte da dívida. E ainda assim, ela teria o seu fluxo de caixa operacional para vir pagando e amortizando a sua dívida gradualmente. Sobre o cronograma de amortização da dívida, tem o seu maior volume entre 5 a 8 anos. Já no ano de 2023, a companhia pretende amortizar em torno de 1,4 bilhões e depois para os próximos anos ficando em torno de 2 a 3 bilhões até 2031. A partir de 2031 até 2049, a companhia tem cerca de 5 bilhões para ir amortizando ao longo desse período. E sobre o pagamento de proventos, a companhia tem demonstrado boas perspectivas de crescimento dos proventos, lembrando que a política de proventos da companhia é um pouco diferente das demais, onde você não deve olhar para o lucro líquido e sim para o EBITDA ajustado, onde a sua política estabelece o pagamento entre 15% e 25% do valor do EBITDA ajustado. A companhia já distribuiu 399 milhões no trimestre e tem boas perspectivas de pagar muito mais. Outro dado interessante é a evolução do ROIC. Para quem não sabe, o ROIC é o retorno sobre o capital investido, que entre 2010 e 2015 girava ali em torno de 9%. E a partir de 2016 aí, o ROIC médio passou a ser de 14%, demonstrando aí que a companhia vem alocando bem o seu capital, fazendo bons investimentos como o projeto Puma 2, que tem feito com que o seu fluxo de caixa cresça cada vez mais, atingindo aí um ROIC de topo entre 19% e 18%, tornando o negócio aí muito atrativo. Sobre o projeto Puma 2, a foto divulgada em julho desse ano, mostrando aí a unidade Fabril sendo construída em Ortigueira. A primeira máquina aí já entrou em operação em agosto do ano passado, em 2021. A segunda máquina encontra-se em construção, cerca de 47% aí do processo. Está prevista a conclusão para o segundo trimestre de 2023. Um investimento total aí estimado em 12,9 bilhões, que visa aí trazer um potencial de geração de caixa ainda maior para a companhia e futuros pagamentos de dividendos, proventos e juros sobre capital próprio ainda maiores. E como destaque ESG, a companhia divulgou que está inserida aí na agenda ESG 2030, que visa possuir as melhores práticas de conservação do meio ambiente, e divulgou ainda o selo de sustentabilidade, o selo Platinum aí, que poucas empresas possuem, demonstrando seu processo autossustentável e de baixo impacto para o meio ambiente. E vamos aos pontos positivos e negativos da Klabin. Pontos positivos: é uma empresa centenária, então está há mais de 100 anos no mercado, com um modelo de negócio vencedor, passou por diversas crises, a empresa é resiliente e se manteve sólida em todos esses desafios. Possui um modelo de negócio verticalizado, onde ela consegue atender a demanda de mercado com produtos específicos como papel craft, embalagem, papelão, papel higiênico. Possui uma área de plantio de pinos e eucaliptos, de onde ela extrai a sua principal matéria-prima, que é a celulose, dentro de um ciclo autossustentável. Isso é, quando ela chega ao final da colheita, o início do seu plantio já está maduro também para a colheita, então ela consegue manter esse fluxo de maneira autossustentável. Ela está inserida em um setor perene e com demanda crescente, já que esse modelo ESG e a agenda globalista estabelece como uma alternativa ao plástico, e cada vez mais a economia tem demandado esse tipo de alternativa.
Então, as perspectivas para a companhia são as melhores. A tendência é que, num futuro breve, ela continue aumentando a sua produção, fazendo novos investimentos e crescendo massivamente. Outro ponto positivo é que a empresa é fortemente ativa em investimentos, então ela cresce fortemente como o projeto Puma 2, projeto de alto valor financeiro, em torno de 12 bilhões, e a empresa não mediu esforços em captar recursos para esse investimento, trazendo um crescimento que já vem se refletindo no seu EBITDA, o que mostra aí o potencial da companhia para os próximos anos. E a empresa possui fundamentos consistentes e crescentes. Entre os principais, a sua receita, o seu ROIC e o EBITDA. Analisando a sua receita numa janela de 10 anos, a companhia saiu em 2012 de 4 bilhões de receita para agora em 2022 mais de 18 bilhões em receita. Um EBITDA em 2014 que saiu de 2 bilhões e 600, chegando agora em 2022 a 7 bilhões e 700. Um crescimento aí exponencial, lembrando que é desse caixa operacional que a companhia paga as suas dívidas e remunera os acionistas. Então aqui se encontra o ponto fundamental a se olhar. E vamos aos pontos positivos ou pontos de riscos identificados na companhia. O principal dele é a alavancagem, a alta alavancagem aí, tanto em moeda estrangeira, em dólar, como em moeda nacional. É o DNA da companhia aí, a alavancagem, tomar dívida para poder investir e crescer. Então, vai de cada investidor analisar e chegar às suas conclusões se aceita ou não esse nível de alavancagem. Há quem enxergue como um ponto positivo, pois a empresa consegue, com essa dívida, gerar muito capital e muito retorno financeiro. E há quem não goste pelo fator de risco. Analisando a dívida líquida numa janela de 10 anos, a companhia saiu em torno de 3 bilhões em 2012, chegando à dívida líquida de 20 bilhões agora em 2022, principalmente pelos investimentos já citados do projeto Puma 2. Seria de maior preocupação se o EBITDA da companhia não viesse acompanhando durante esse período, mas como nós vimos, o EBITDA vem acompanhando e possibilitando a amortização dessa dívida com o próprio fluxo de caixa operacional, o que, em resumo, reflete boas decisões e boa gestão corporativa da companhia. Outro ponto a se ficar de olho é o custo de produção, que pode reduzir no longo prazo a sua lucratividade. O lado positivo é que o modelo de negócio verticalizado tende a minimizar esse impacto, já que ela produz, planta dentro de um modelo de negócio autossustentável a sua própria matéria-prima, porém existem outros insumos que elevam seu custo de produção. Então é sempre importante ficar de olho na DRE e acompanhar o quanto esse custo de produção pode vir a impactar no médio e longo prazo. Outro ponto de atenção é a expansão da produção no longo prazo, já que o seu modelo de negócio tem como premissa imensas áreas de plantio para o seu insumo básico para a extração da celulose, como os pinos e eucaliptos. Isso demanda áreas territoriais imensas, diversos hectares, grandes fazendas de produção. E à medida que a sua produção cresce para atender globalmente, vai demandar áreas cada vez maiores. E a companhia no futuro pode se encontrar limitada para manter esse fluxo autossustentável. Então esse também é um ponto a acompanhar. Essa foi a análise da Klabin. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises. Acompanhe também os demais vídeos, como temos no canal a análise do Banco do Brasil, IRB, Sanepar, Grendene. E se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários que eu estarei avaliando e trazendo aí nas próximas análises. Um abraço, tchau e fui!